Nós vamos pedir a nossa irmã Miranda. Ela é do Centro Espírita Filhos de Deus. Vocês já conhecem a Miranda, né? Que a Miranda está quase sendo abduzida para o Francisco de Paula, né? Boa tarde. Muita paz. Que o Senhor Jesus nos envolva. Boa tarde, família, não é? Porque falar honrar pai e mãe, num grupo de estudos onde o Evangelho é o alicerce, nós nos sentimos em casa, parte de uma mesma família. Nós, quando fomos refletir a abordagem do nosso estudo Honrar Pai e Mãe, que é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nós fomos dar um passeio. Pois é. Olha o fenômeno. Deixa eu aqui. Nós fomos no Decálogo porque a organização do Decálogo é de origem divina, não é? E tudo que tem a ver com a evolução moral dos espíritos na Terra passa pelo planejamento de Jesus. Então, para que Moisés recebesse os 10 mandamentos, naquela sequência, foi necessário um planejamento. E esse planejamento foi de Jesus. Então, o primeiro mandamento da lei é Deus se apresentando para nós. Sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Quem escuta Miranda falar do Evangelho, família, coisa assim, eu sempre parto do Decálogo, porque a nossa maior dificuldade, aliás, a nossa única dificuldade é a falta do cumprimento da lei de Deus, não é? E ela se organiza com Moisés através do Decálogo. Então, no primeiro mandamento, Deus se apresenta para nós. No segundo mandamento, não pronunciar o nome de Deus em vão, que significa respeito. O segundo mandamento não é, porque o primeiro mandamento ele diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. O segundo mandamento não é esse assim: tens que me amar. Não é assim. Não pronunciarás o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento, santificar o dia de sábado. Vamos analisar esses 3 para chegar no quarto, que é o nosso estudo. Criaturas recém-saídas da animalidade. Deus vem nos dizer que Ele é o nosso Deus. É Ele o nosso libertador. No segundo mandamento, Ele diz: olha, eu sou teu Deus, e para que haja uma relação produtiva, saudável, vocês precisam não pronunciar o meu nome em vão. Então ele está querendo dizer, tem que haver uma relação respeitosa. No terceiro mandamento, santificar o dia de sábado, quer dizer, vocês precisam reencarnar. Em cada jornada reencarnatória, a lei do trabalho vos convida, aliás, o progresso vos impulsiona para a lei do trabalho, não é? Que vai convidar vocês a dar cumprimento de deveres e de tarefas. Então, mergulhados na carne, em jornada evolutiva, santificar o dia de sábado significa, façam uma pausa nessa jornada da dignidade do trabalho. É justo que vocês trabalhem, se esforcem para manter a dignidade de uma residência, de um lar, de um abrigo, de um teto, alimentação sóbria, decente, um vestiário, não é? E as condições necessárias do homem encarnado. Mas não esqueçam de fazer uma pausa nessa jornada para buscar conhecer a mim, que sou o teu Deus, a si mesmo, que és meu filho, não é? E as leis que regem a nossa relação um com o outro. Então, santificar o dia de sábado é buscar parar tudo que tem a ver com as nossas necessidades imediatas, porém transitórias, para nos perceber espírito, filhos de Deus, herdeiros de um reino que é de bondade, justiça e misericórdia. Esses 3 mandamentos sequenciais, eu fico imaginando Jesus elaborando essa receita de felicidade para nós. Já que Moisés e todos os outros antes de Moisés são mensageiros do Cristo. O 4º mandamento começa: honrar pai e mãe.
Olha, o decálogo necessariamente não precisava ser decálogo. Podia ser um quarteto, não é? 4 mandamentos. Mas pela nossa imaturidade, pelas nossas limitações tanto intelectuais quanto emocionais e consequentemente psicológicas, a partir do 4º mandamento foi destrinçado, foi amiudado o que significa a relação com o próximo. Então nós vamos encontrar os mandamentos seguintes do decálogo que tem a ver com a nossa relação na vida uns com os outros. Só para não perder esse gancho, que ele é interessante. A partir do 4º mandamento, nós vamos ver. Quando ele diz assim, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Olha, Jesus, ele é guia e modelo, já vimos aqui, né? Porque foi assim, os Espíritos me deram um socorro completo. A última tarefa do ano foi falar de Jesus. A primeira foi falar de Maria, sobre Maria ontem. E hoje honrar pai e mãe. Então eu não vou ter desculpas esse ano. Tenho que muito me esforçar para cumprir meus deveres. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Já fica bem claro para nós que a nossa dificuldade, as nossas lutas e todos os possíveis contratempos que viemos enfrentar é por conta da nossa falta de cumprimento à lei de Deus. Mas no 5º mandamento, aí vem: não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertençam. Esses 6 mandamentos seguintes, do 5º ao 10º, são 6, eles têm a ver justamente com tudo que vai ser desenvolvido dentro do lar com a família. Porque para que não sejamos ladrões dos bens alheios, da felicidade alheia, da oportunidade do outro, nós temos que passar por uma escola. A primeira escola para o espírito encarnado é o lar, é a família. Então, honrar vosso pai e vossa mãe é justamente aquele mandamento que nos convida a todos os esforços possíveis e imagináveis para uma relação construtiva no bem, junto àqueles que a misericórdia divina nos situou. E aí poderiam dizer, mas Miranda, e aquelas criaturas que reencarnam e tão logo são gerados e nascem no mundo físico? A mãe desencarna, o pai é desconhecido, família biológica não tem. Mas Jesus não permitiria que ninguém reencarnasse e ficasse à deriva, só se fosse um espírito que viesse só para ter aquele sopro de vida ali e de repente um Tarzão da vida criado por uma macaca. Olha só, não é? Então, a misericórdia divina sempre nos situa em algum lugar. Eu lembro que eu não sei se é fake, porque agora a gente tem que tomar muito cuidado, mas há algum tempo atrás circulou um vídeo na internet de uma cadelinha que teria encontrado um feto, não é? E outra que teria encontrado, ouviu o choro de criança e ficou de prontidão ali sentada, quando encontrou a criança recém-nascida, e quando percebeu o passo se aproximando nas imediações do parque, começou a latir. Chamou a atenção da moça que, passando por ali, encontrou o bebê. Então, nenhum de nós está desassistido da misericórdia divina. Estaremos sempre ligados àqueles que a vida nos colocará na condição de companheiros educadores de uma família, seja ela biológica ou aquela família de acolhimento. Porque a família biológica, ela é a bênção divina no processo de colaboração com o Pai na construção de novos corpos. É nisso que todos nós somos colaboradores de Deus. Existem os colaboradores em plano maior, que são os espíritos puros, não é? Que organizam e constroem escolas para que outros irmãos evoluam, como é o caso de Jesus, a comunidade a qual ele pertence e o planeta Terra, que é o nosso caso. Mas... Desculpa, tá? Não, tá ótimo. Então...
existe... Tá ligado, né? Ok. Senão eu ia abrir a voz, porque eu já gritei tanto na vida bobagem que falar de Jesus tem que soltar a voz mesmo, né? Antes de encontrar o Evangelho, éramos tremendamente irritadiços com a voz. Então, agora é hora de usar bem a voz. Então, nós vamos observar que a misericórdia divina jamais permitiria que alguém fosse legado a uma proposta que não tivesse edificação no bem. Aqueles que compõem a nossa família biológica, independente da conduta moral que eles tenham, são dignos do nosso respeito, já pelo fato de não nos ter retirado a vida biológica assim que nascemos. Às vezes ouvimos companheiros apontando aquela situação, fulano teve filho e doa. Nós conhecemos uma senhora que ela já teve uma meia dúzia de filhos, e cada um deles ela fez questão de doar, pode levar. Olha, essa já vai sair da reencarnação com 50% de ponto positivo, porque não matou, não abortou. Eu lembro de uma amiga nos falando que no desdobramento, ela esteve no local que a rua era muito turva, aquela iluminação muito fraquinha, com aquelas lâmpadas meio amareladas, e ela passava num casebre, porque não era uma daquelas casas mais suntuosas, era uma casa muito humilde, muito simples, era à noite, ela narrando um desdobramento. E tinha uma placa com uma luminosidade também muito, sabe, tipo uma lâmpada de 15 velas. E estava escrito, estava a foto de um feto, de um bebê, e estava escrito assim: não joguem no lixo, tragam para mim. Ela deve estar tentando decifrar o convite que recebeu, não é? Porque se ela passou no local desdobrada e fez essa leitura, alguém está convidando ela para um trabalho de amparo e assistência à criança, ao espírito reencarnante. Então, o que nós queremos dizer é que a família biológica, ela é sempre digna do nosso respeito, independente da conduta do nosso pai e nossa mãe. Mas aquele pai que não respeita, aquele pai que agride, aquele pai que violenta. O ideal, se o pai está violentando os próprios filhos, as leis sociais convidam esse pai a perder a guarda do filho. Convidam não, forçam, não é? É que seja preservada a vida desse filho. Mas esse filho, tão logo receba assistência, deve ser trabalhado nele o sentimento nobre do perdão. Porque qualquer maltrato nosso com relação a alguém, por mais que fira esse alguém, é um comprometimento nosso com Deus. Tudo que nós agimos, tudo que nós fazemos tem a ver com a nossa relação com Deus. Ah, mas eu fiz assim, eu fiz assado porque fulano primeiro fez tal e tal coisa. Bom, essa é a sua justificativa. Mas na realidade, somos herdeiros de nós mesmos. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita e vemos a doutrina falando da reencarnação e sob o ponto de vista da vida futura, nós vamos compreender as causas das nossas aflições agora, que podem ser de vidas passadas ou dessa, mas independente da causa desta ou de outra, tem um objetivo de harmonização do ser, de educação do ser e libertação consequentemente, né? Então nós vamos observar que cada um de nós recebe um núcleo, um ninho, para que alguém nos cuide. Ou é a vizinha que se compadece na ausência dos pais, quando a mãe dá à luz e desencarna, ou é uma família mais distante, mas sempre vai aparecer alguém. Justamente por quê? Porque nós precisamos desse laboratório divino. Família é laboratório divino. Nós não somos corpos bonitinhos, maquiados, atrofiados ou não. Nós somos espíritos vestindo um uniforme que vem nos auxiliar na escola, no educandário terra, desenvolver atividades, aprender lições de libertação e amor. É por isso que nós falamos, se em vez de 10 mandamentos fossem 4, aí já tínhamos tudo o que necessitamos para cumprir os nossos deveres. Mas pela nossa imaturidade, esses decálogos foram desdobrados em mais 6, né? E compõem os 10, o decálogo. Jesus, quando vem até nós, ele faz questão de nos dizer que não veio derrogar a lei nem os profetas, mas dar cumprimento. E mais adiante, ele ainda nos diz assim, ele resume:
em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha só como é que o Espírito puro tem essa clareza e objetividade. Os 10 decálogos, Jesus resume: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para Jesus, já poderia ser simplesmente um trio. Porque é Deus se apresentando à criatura, é nos convidando ao respeito e depois ao autoconhecimento. Porque santificar o dia de sábado, significando buscar as coisas da espiritualidade, as informações, buscando se estudar, saber de Deus, saber de si mesmo, buscando o autoconhecimento, nós vamos identificando no outro o irmão vulnerável, tanto quanto nós somos, não é? Então, para o Espírito puro, a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No terceiro mandamento tem o autoconhecimento. Honrar vosso pai e vossa mãe é para espíritos que ainda precisam santificar a vida de relação, a vida em família. No livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles faz um estudo belíssimo sobre a família. Vai lá nos primórdios, até os momentos de agora com o Livro dos Espíritos, né? Ela faz o apanhado sobre o clã familiar, a época do matriarcado, a época do patriarcado, e nos convidando à irmandade. O meu pai, a minha mãe, independente de como eles se apresentem para mim hoje, ele é antes de qualquer situação meu irmão. Jesus ainda deixa um adendo mais adiante, porque já próximo à crucificação, ele, sabendo da nossa imaturidade em relação cada um a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele, sabendo que não tínhamos feeling, não tínhamos maturidade para compreender o que ele nos convidava nessa síntese do decálogo, ele diz assim: um novo mandamento vos deixo, que amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque olha, amar o próximo como a nós mesmos, ainda não poderíamos responder. Porque nós não nos amamos. Tem alguém aqui que se ama? Eu estou batendo cabeça para aprender a mim mesmo, não é? Então Jesus sabia, e o motivo dele vestir um corpo de carne e vir na terra como na condição de guia e modelo, foi justamente para ser um condutor e uma referência de libertação para nós. Então, um novo mandamento vos deixo, que amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, todas as vezes que quisermos um parâmetro, uma referência, um paradigma, para saber como nós devemos tratar com o nosso semelhante, busquemos Jesus. Lembra o Divaldo Franco, quando ele narra, que um dia tocaram a campainha da mansão do caminho, e quando ele chega no portão, só encontrou um bebê. Já era noite, tarde, e aquele bebê na porta da mansão do caminho, e ele pensou, mas não tem mais alojamento. Era lá no início, não é? Não tem mais alojamento. O que é que eu vou fazer com esse bebê uma hora dessa? O que faria Jesus no meu lugar? Imediatamente ele pensa, desassistido e no relento não vai ficar. E aí recolhe o bebê e tem um amigo, sabe? Porque a gente chama de obsessor como fosse aquela peste que a gente quer ver longe. Mas não podemos esquecer que somos nós o de alguém. Então, na realidade, somos os assessores uns dos outros, né? E esse assessor imediato do Divaldo, que era alguém ligado ao clero noutra encarnação, e havia feito um pacto com ele, que na nova encarnação ele iria novamente servir ao clero católico. Mas Divaldo desperta para a doutrina, desenvolve as tarefas dele e conquista um inimigo. Porque não aceita a nova escolha do Divaldo e é um ferrenho perseguidor. 30 e poucos anos aproximadamente desse carinho brutal. Abraço de crocodilo. Naquele momento que ele pensa, o que faria Jesus no meu lugar? E envolve aquela criança, acolhido será, não ficará ao relento. E entra o máscara de ferro, como ele chamava, esse assessor imediato, porque o espírito tinha uma cara tão fria, sabe? Aquele semblante endurecido, tão frio, que lembrou ao Divaldo o filme que ele havia visto com o máscara de ferro. Era alguém que tinha o rosto deformado e usava uma máscara de ferro para não assustar e não assustar a si mesmo.
Aí ele olha para o Divaldo, apresenta-se ao Divaldo e pergunta: não diga que você já ama essa criança. Aí o Divaldo: não. Eu ainda não a amo, mas me proponho aprender. E o Divaldo narra que esse gesto dele colocou uma pausa que terminou num ponto final, naquela perseguição do Máscara de Ferro em relação a ele. O Máscara de Ferro vira para ele e fala: tá bom, então a partir de hoje a nossa relação vai ser no outro nível, porque esta criança é a minha mãe reencarnada. Quanto aprendizado, um estudo, só nesse episódio que nós estamos conversando aqui. Primeiro, desmistifica o inimigo. Não é? Porque nós vemos como inimigo alguém que sente prazer e simplesmente quer nos fazer o mal pelo mal e não tem um histórico atrás. E quando Divaldo mostra aquele espírito num processo obsessivo doloroso, se postando como um algoz, um inimigo, e depois ele toma conhecimento que a intenção inicial não era prejudicar, mas cobrar do Divaldo a falta de palavra no comprometimento antes de encarnar, de desenvolver um trabalho lá na Igreja Católica junto com ele. E Divaldo chegou a ser coroinha da Igreja Católica, não é? Então, o fato de não aceitar a escolha do Divaldo transformou aquela relação numa relação de dor, de sofrimento. Então, aqui já desmistificamos o inimigo. O inimigo é aquela criatura desarmonizada em si mesmo e por isso não sabe nos respeitar em nossas escolhas. O nosso adversário, aquele que nós temos como o opositor, segundo Chico, é aquele que pensa, que reflete com a própria cabeça e não com a nossa. Por isso, a nossa primeira relação na vida, com tudo e com todos, precisa ser respeito. Sem respeito, não há terreno para que o amor germine. Nós não saímos do Pai pronto já com a célula do amor totalmente aflorada. Não. É por isso que a jornada evolutiva compreende N reencarnações ao longo de um período que vai depender da nossa rebeldia ou da nossa docilidade individuais. Não é? Todos nós somos seres gregários. Precisamos da vida juntos. Ninguém reencarna para viver isolado. Quando existe o isolamento, existe um nível de enfermidade ou dificuldade. Hoje em dia, quando nós fomos refletir a ideia daquelas freiras, e devemos ter passado por lá também, em clausura, isso significam criaturas que tinham uma dificuldade tal no trato com alguém e precisou se isolar do mundo para administrar da melhor forma possível a sua vida consigo mesmo. Não é? Porque quem já ama, quem já tem sobriedade e maturidade no agir, sente necessidade de convívio com o outro. Porque é o outro que nos faz conquistar esse nível de saúde emocional na vida de relação. Então nós vamos observando que se o inimigo, ele pode ser alguém simplesmente equivocado, não é? A intenção primeira não era ferir, mas de acordo com o desrespeito, o negócio pode virar uma bola de neve. Porque no exemplo citado, se o Divaldo tivesse uma outra conduta com aquele espírito, nem seria ele o missionário esforçado, porque ele não é nenhum santo. Não coloquemos a auréola de santo em nenhum irmão. A doutrina espírita não nos convida a isso. Precisamos aprender a identificar, reconhecer e valorizar o esforço do companheiro, seja ele quem for. Mas a auréola de santo não é essa a proposta da doutrina espírita com ninguém, né? Mas, se ele não fosse uma criatura esforçada, numa aplicação de dar uma resposta positiva a toda a orientação que os benfeitores e a Joana passavam para ele, ele não teria conquistado a libertação. Porque o momento que houve aquela transmutação de energia entre ele e o Máscara de Ferro, partiu da decisão dele. Primeiro, em não ficar revidando. E olha que ele sofreu muito com aquela situação toda. Sofreu vários ataques físicos até, pela imantação desse espírito em outras criaturas encarnadas.
Estou falando tudo isso porque, para falar de família, honrar pai e mãe, a grande dificuldade das pessoas que nos dizem no atendimento fraterno: odeio minha irmã, não sei lidar com meu pai e tenho mágoa da minha mãe, é porque quer ver no outro o produto pronto de uma perfeição de conduta que nem aquela mesma pessoa já está habituada ou consciente de que vale a pena desenvolver, né? Então, nos laços consanguíneos, na família biológica, realmente, falar aqui é fácil. Pegar o texto, ler, abstrair a ideia, meditar e desenvolver um diálogo com vocês harmonizado sobre honrar pai e mãe. É fácil. Agora, sentir a diversidade fluídica no seio da família, com as pessoas que nós idealizávamos carinho, afeto, e não conseguir dar a resposta ideal de sobriedade e cuidados, é um desafio. É por isso que a família é uma oficina, é um laboratório na Terra. É laboratório porque, mesclando essas vibrações, nós vamos apurando até chegar à essência do amor. E reencarnaremos tantas vezes quantas se fizer necessária para aprendermos a valorizar e extrair o melhor um do outro, não é? Não é fácil. Mas o que é que nós vamos entender disso tudo? A doutrina espírita faz claridade quando nos fala que nós somos espíritos, que temos uma origem lá atrás. A nossa gênese é divina. Nós temos um guia e modelo que é o nosso Senhor. Quantas vezes em oração falamos tão belamente com Jesus, né? Enaltecemos a presença dele em nossa vida e pedimos tanta coisa boa, e quando no outro dia a vida nos convida a um pouco mais de esforço na tolerância com o irmão, nós esquecemos que nós temos um Senhor que não nos perde de vista. Todas as vezes que na vida de relação com o outro, seja na família biológica ou no grupo que nós formamos, na casa espírita, no trabalho, na vizinhança, nos lembremos, nós somos aqueles que saímos da nossa casa, nos reunimos num templo religioso para estudar a Boa Nova. A essência da Boa Nova é a lei de amor. Nós somos aqueles que voluntariamente já estamos identificando Jesus como nosso guia e modelo, que deve ser o Senhor, o médico que nós precisamos, não é? Então, nessas horas muito difíceis, quando a tolerância estiver já deixando de existir, ou saia um pouco, respira lá fora, ou toma um banho, ou enche a boca d'água, segundo Chico lembrava, ou simplesmente mentalizemos uma música suave, uma mensagem de paz e saiamos da sintonia de inimizade, de adversidade com o companheiro. Essa é a nossa maneira de alguma forma fazer o que o Divaldo fez. Em nosso lugar, o que faria Jesus? Não conseguiremos ainda dar a resposta de pronto que Jesus daria, porque Ele é aquele que nos diz assim: amai-vos uns aos... amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus é aquele que se ama. Ele é autêntico nisso, porque ele também fala, eu e o Pai somos um. Ele já tem uma identificação perfeita. Mas no momento em que nós desejarmos superar a nossa adversidade com alguém, seja nosso familiar ou não, meu Deus, me ajuda. Como agiria Jesus no meu lugar? Tenhamos certeza que naquele momento estamos abrindo a janela da nossa emoção para que a assistência espiritual sóbria e cristã venha nos inspirar. Tomar mais um fôlego, retirar-se, simplesmente orar, ou às vezes até permitir que o outro pense que está com a razão. Porque tem situações que a inteligência nos convida a silenciar e permitir que o outro pense que está com a razão. É aquela passagem do Evangelho. A obediência é a voz da razão. A resignação é a do coração. Aqueles que estão verdadeiramente resignados já não se perturbam. Porque todos os fiéis servos de Jesus foram desrespeitados, maltratados e alguns no seio familiar. E conseguiram não se ofender, porque já eram resignados. E a resignação é o consentimento do coração. Mas a obediência é o consentimento da razão. Então, por obediência à paz que nós queremos ter,
Deixe que o outro pense que ele está com a razão. Ah, mas assim ele não vai aprender. Calma, teremos a oportunidade correta. As únicas criaturas que em alguns momentos podem ser mais incisivos são os pais. Porque eles vivem situações e com responsabilidade tal que eles não podem deixar determinadas situações para a hora seguinte. Porque a hora seguinte pode não chegar. Aquele minuto, ele é imprescindível. Não é? O minuto seguinte o filho pode já estar longe e não conseguir mais reverter um quadro de ação e de escolha infeliz, onde pode levar sofrimento a outros irmãos ou a outras famílias. Então é por isso que nós meditamos que pai e mãe, especificamente, às vezes são obsessores encarnados, né? Encarnados, obsessores encarnados. Porque a mãe, não, eu tenho direito sim de chamar. Claro que não estamos convidando aqui os pais a espancar o filho, não é? Ou então a retirar a autoestima do filho. Porque você não presta, você é burro, isso aí não é educar. Nós não estamos falando disso. Estamos falando daquela situação onde os pais percebem e é ali agora. Aquele pode ser o último minuto seu com seu filho. Então, se é um desvio de conduta, não desperdice a oportunidade. Ele pode não gostar agora, mas um dia ele vai ser pai e mãe. Um dia ele pode até estar desencarnado ou você, mas aquela lição ficará. Né? Quando nós vamos ver o livro Memórias do Suicida, aqueles companheiros que foram retirados do Vale dos Suicidas, que eles são levados para o Hospital Maria de Nazaré para tratamento, eles ficam fazendo aquela regressão de memória e eles ficam memorizando, relembrando os conselhos dos pais, as orações que fazia com a mãe. Né? Então, nesta oficina que é o lar, nós vamos encontrar o serrote, o martelo, o prego, o que se faz necessário para que nós espíritos possamos nos moldar, não como pais ou filhos biológicos de alguém, mas como filhos de Deus. Aí nós vamos meditar que nessa organização do decálogo, partindo desses 4 primeiros mandamentos, Jesus já queria deixar bem visível, porque no dia que tivéssemos mais maturidade, estaríamos aqui assim. Agora, meditando à luz do Evangelho, com a doutrina espírita, a respeito da nossa vida real. E a nossa filiação é essencialmente divina. Gibran Khalil Gibran, ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos. Vêm através de vós, mas não vos pertencem. Pertencem antes à vida pela ânsia em si mesmo. É Gibran Khalil Gibran no livro O Profeta, falando sobre filhos. Dentro de uma filosofia que não era cristã, mas a essência tem a ver com Cristo, porque o bem na terra tem ligação direta com Jesus, não é? Então, nossos filhos vêm através de nós, mas não nos pertencem. Lembra-nos uma outra história que o Divaldo narra, de uma família que o pai era comerciante e precisava viajar, morava numa região meio íngreme, distante, e tinha um filho único e avisou a esposa: preciso viajar, peço a você, tem tudo que você pode necessitar para que não falte nada dentro da assistência material que eu imagino que pode ser útil, não é? Então só peço a você uma coisa: cuide do nosso filho, que ele é o bem maior que nós temos. E segue viagem. E quando ele viaja, a criança adoece. E a mãe faz de tudo para harmonizar fisicamente o bebê, a criança, e não consegue. E termina que já quando está se aproximando o regresso do companheiro, o filho desencarna. E ela fica preocupada, angustiada, como é que ela vai dar conta do bem maior. E pede inspiração, não é? A Deus. E quando o marido chega, feliz porque retornou, nos dias imediatos, pela história em si, é como se fosse no mesmo dia ou no dia seguinte. E o desejo maior dele é abraçar a esposa e ver o filho. E ela fala para ele: tenha calma, você logo verá nosso filho. Primeiro eu preciso da sua ajuda. Enquanto você viajou, passou por aqui um joalheiro
e deixou comigo uma joia, uma pedra preciosíssima. E me pediu que guardasse, porque ele ia seguir viagem, não queria correr certos riscos, e no retorno passaria aqui, eu poderia desfrutar dessa pedra, dessa joia, como aprovesse, como quisesse. Mas depois ele retornaria, porque a joia é dele. E eu preciso da sua ajuda, porque ele deixou essa joia comigo. Está se aproximando o momento do retorno dele, mas eu me afeiçoei à joia. E quero ela para mim. Não desejo devolvê-la. Ele, mas você está errada. Porque se alguém te confiou uma joia, por mais bela e cara que seja, e você tenha se afeiçoado, ela não te pertence. E se o dono dessa joia vem buscá-la, você tem o dever de entregar aquilo que não te pertence. Ela é obrigada pela ajuda. Então você concorda comigo que os bens que não nos pertencem, nós temos que devolver ao verdadeiro dono. Claro. Então, obrigado. Agora vamos ver nosso filho. E leva-o ao quarto ao lado, onde a criança está desencarnada. E fala para ele: esta foi a joia, o bem maior que Deus nos confiou. Mas antes do seu regresso, ele veio buscá-la. E eu não podia dizer a ele que ele não tinha condições de levá-la, porque na realidade é uma joia que pertence a ele. Então, essa é a verdadeira lição. Os nossos pais, os nossos filhos são joias que nos foram confiadas. Ter alguém para chamar de pai numa encarnação, só sabe valorizar exatamente ou quem já amadureceu ou quem não teve a figura paterna ou materna com a autenticidade de carinho paterno e materno nesta encarnação. Eu conheço criaturas que reencarnaram, que a família biológica não esteve presente e ficaram bolando de cozinha para cozinha, entendeu? Servia de doméstica, de doméstica, de doméstica, e não teve essa figura que ela sempre sonhou saber como seria o rosto da mãe. Mas não podemos dizer que foi desassistida de todo, porque ninguém é desassistido. Sempre encontrou pessoas que tinham carinho por ela, que tinham respeito, tratavam com dignidade. Mas aquele sonho do abraço, de saber que aquele ser tem um vínculo afetivo com você e deseja te abraçar, te acarinhar, te proteger e te guardar. Nesta encarnação, aquela irmã não teve. E ela dizia: Miranda, quando eu olho para uma criança, eu tento enxergar minha mãe na tarefa que a vida me dá de oferecer para aquela criança afeto maternal. Digo, então você já está se equilibrando com a lei. Porque se você nesta encarnação não conheceu sua mãe, as pessoas tinham respeito, carinho por você, te ajudaram, foram apoio, referência de fraternidade, mas não foi o amor materno, e você aprendeu à custa de muito sofrimento a olhar para qualquer criança, pedindo a Deus para desenvolver em você o amor materno que você não sentiu nessa encarnação, você está se equilibrando com a lei. Ninguém vem privado da relação afetiva de pai e mãe se não estiver ou numa missão muito árdua ou numa reparação extrema. Então, nós temos que aprender a ter esse nível de compreensão um com o outro. No Evangelho, nós já falamos que a família é laboratório divino, não é? E temos a referência do Divaldo. O homem é um ser gregário e nós jamais conseguiríamos cumprir os deveres de filhos de Deus sem a família biológica. O objetivo da parentela corporal, o objetivo da família biológica é ampliar a família espiritual. Então, o filho que me foi confiado,
eu tenho o dever de guardar, de cuidar, de orientar, de educar. Mas não porque ele é só meu filho nessa encarnação, mas sim porque ele é uma joia divina, é um irmão meu que foi confiado a mim. Os Espíritos dizem que na Terra, os amores mais identificados com o divino e o amor do Cristo por nós são: o amor de pai e mãe são os que mais identificam para nós o amor de Deus. E o amor do amigo é o que mais se assemelha ao amor do Cristo por nós. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Jesus sabia em todos os momentos que aquelas criaturas que estavam ali ainda não tinham maturidade, mas eles seriam pontos de referência para nosso esforço na meditação do Evangelho. Então, quando ele está reunido, que alguém bate a porta e o outro chega e fala: a sua mãe e os seus irmãos estão aí. E ele responde: quem são minha mãe e quem são meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Vocês são a minha família também. Então Jesus veio exemplificar para nós que a nossa verdadeira filiação é divina. Tivemos oportunidade de, lidando na evangelização, acompanhar uma jovem, um adolescente de 15 anos. E a mãe chegou, no atendimento fraterno, muito magoada, muito sofrida, narrando para nós que a filha estava desrespeitando a ela. E ouvimos tudo o que a mãe falou, Porque quem tem ouvido de escuta no atendimento fraterno, tem que aprender a fazer triagem de tudo que escuta. Aquele que chega tem a sua razão, porque tudo tem uma razão de ser. Ainda que não concordemos, de imediato. Mas o que o outro nos diz não é lei. É o que ele percebe, é o que ele acha, é o que ele sente, é o que ele sofre. E deve ser ouvido. O atendimento fraterno deve ser feito com ouvido de escuta. Sem querer interromper o outro, já desviar a conversa e dar a solução. Não é a função. E eu ouvi todas as situações, ela dizendo que por 2 ou 3 vezes, ela teve uma determinada indisposição com vizinhos, narrou os detalhes de cada uma das situações, e a filha se posicionou e tomou o partido do adversário dela. E ela estava magoada. E quando eu fui chamar a atenção dela, 15 anos, a joinha, ela virou para mim e falou que antes de eu ser mãe dela, eu era irmã. E na condição de irmã, eu estava no mesmo nível da minha adversária. Ela era minha filha, mas não me daria razão. Porque na atitude que eu tive, fui eu quem atirou a primeira pedra e fui grosseira com a situação lá. E ouvimos tudo direitinho, depois chamamos a garota, que também era da evangelização. Tá bom. Então recomendamos a princípio o livro Jesus no Lar. Ah, mas na minha casa ninguém faz culto. Então todas as noites leia o livro Jesus no Lar, desde a introdução, uma página. Leia, faça uma reflexão, peça a proteção de Deus, pede que cuide da sua inspiração, dorme e no outro dia fica observando os seus sentimentos, suas emoções, com seus vizinhos, com aqueles adversários e vamos ver. E chamamos a companheirinha lá para conversar com ela. Ela não tinha, mas na realidade, a minha mãe agiu assim, assim, assim e deu as tintas dela, Porque toda história tem, toda história tem 3 lados. Todas as histórias têm 4 lados. É a versão de um lado que reclama, a versão do outro que reclama, a versão de um possível testemunho, mas a versão divina, que é a verdadeira. Então a mãe chegou e deu a versão dela. E recebeu todo o carinho, toda a atenção, todo o acolhimento e a orientação do livro Jesus no Lar. E fomos ouvir a menina de 15 anos.
E ela narrou, não, tia, mas a minha mãe, em situações assim, eu estou nos detalhes lá da situação dela, e ela realmente, ela humilhou a pessoa. E eu fiquei com vergonha. Numa das situações eu fiquei com vergonha porque ela foi muito bruta, ela humilhou. Na outra situação, eu sofri mais. Porque a filha da pessoa que ela feriu é uma amiga. Então, eu corri o risco de perder a amizade. Porque a mãe e os pais, aliás, no caso, ofendidos, poderiam proibir a menina de continuar na amizade comigo. E na hora eu tive que falar para ela, mãe, você está errada. E falei isso na frente do pai e da mãe da minha amiga, porque senão eu também ia perder a amiga. E fizemos a reflexão. E convidamos depois as duas para analisar. Se ela falou para você de uma forma que não te agrediu, pode ter sido dolorosa, mas ela não mentiu e não errou. Ela só não poderia falar para você desrespeitosamente, diante dos pais na situação em pauta. Ela não podia naquele momento gritar com você, ela não poderia xingar você, ela não teria esse direito de humilhar você igualmente que você fez com a outra. Mas se ela simplesmente falou, mãe, você está errada. O caso foi bem assim. Foi assim, assim, assim. É um laboratório divino. É doloroso. Às vezes no laboratório fazer certas combinações tem reações que precisam de cuidado, para que não haja uma explosão. Mas a vida de relação é assim. No atendimento fraterno, tivemos a oportunidade de atender uma família que já estavam só a mãe e as duas filhas. E uma das filhas tinha sido maltratada pelo pai desde o momento que nasceu. E ela sempre teve um amor imenso por aquele pai. A mais velha naquela família. E quando a irmã começou a ter atitudes e comportamento de brutalidade e de desrespeito ao pai, porque ele tinha N filhos na rua e N companheiras, quando ela descobriu que o pai traía a mãe, ela passou a não respeitar mais o pai dentro de casa. Então, toda oportunidade dela, ela feria, ela espetava. Se ela sabia que o pai gostava de uma coisa, ela fazia de outro jeito. Se ela sabia que o pai naquela hora precisava de determinada coisa, ela remanejava para outro lugar. E estava uma situação dolorosa. E a primeira filha nesta família, ela sempre teve muito carinho pelo pai e pela mãe, foi fazer uma viagem no interior do Brasil, na casa de uma tia, que era irmã desse pai dela. E lá, depois de uma refeição, sabe aquela coisa de lavar os pratos na mesa? Que um começa a brincar com o outro, daqui a pouco um está falando do defeito do outro, está falando do erro do outro e vira uma salada de dor. Nesta brincadeira começaram a falar do pai dela. Do que ele fazia, do que ele não fazia, como ele era, o que não era. E a tia dela, a irmã do pai, puxando o enredo. Ela nos dizendo que levantou da mesa, numa infância que, pelo que ela me disse, podia ser de 8 a 9, 10 anos. E falou à tia, olha só, eu vim passear na sua casa, mas eu não posso permitir que vocês, na minha presença, falem mal do meu pai. Ah, mas ele é meu irmão, então eu posso falar dele. Ela, não. A senhora tem todo o direito de ter a sua opinião sobre ele. Mas ficar no deboche, todo mundo falando mal dele na minha presença, não. Ele é o seu irmão, mas ele é o pai que Deus me deu. Ele pode ter todos os defeitos, mas foi o melhor que Deus me arranjou como pai. E pelo que ela narra, no dia seguinte a viagem acabou, porque ela retornou para casa. Mas antes teve um porém, que é o ponto grave da história que eu estou contando. Na hora que ela se posicionou com a tia, ela falou, ué, mas você está defendendo seu pai? Você não conhece seu pai. Porque se você conhecesse seu pai, você seria a primeira a se posicionar contra ele. Porque quando você nasceu, o seu pai não aceitava você. Então ele queimou você com cigarro, sufocou você com travesseiro, trancou em gaveta.
E fez outras coisas que fulana, beltrana e cicrana podem confirmar, porque eram os vizinhos que vocês tinham naquela época. Ela deve ter saído daquela viagem, sabe Deus como. Retornando em casa, conversou com a mãe. A mãe, quem te falou isso? Foi tia fulana. Não, isso não é verdade. Não dê atenção a essa história, não tem fundamento. Mas ela nem procurou confirmar ou não a história. O tempo passou. Quando a irmã caçula começou essa diversidade com o pai por conta do adultério dele, um dia ela surpreendeu essa irmã num gesto infeliz para o pai. E ela falou assim: você não devia fazer isso com ele. Você é a última pessoa que teria motivos para maltratá-lo. Porque você sempre foi acolhida. Ele nunca rejeitou você. Sempre trata você com carinho, presenteia, faz seu gosto, sua vontade. Se tem alguém nesta casa que poderia se dar o direito de apontá-lo, julgá-lo e até desrespeitá-lo, esse alguém seria eu. Porque eu sei que em tal período da minha infância, quando eu nasci, ele agiu assim, 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 assim. E segundo ela nos narrou, conforme ela ia falando, o olho da irmã ia regalando. Espantada. E ela falou: pois é. Porque um pai que maltrata um filho só pode ser doente. É mais necessitado de amor do que de ódio. Mesmo sabendo dos maus tratos, eu o amo cada vez mais. E quando ela terminou essa frase, a irmã estava muda e quando ela olha para trás, quem está? O pai. Havia acabado de chegar em casa. A primeira impressão é que ela seria espancada ali mesmo por ter feito todo um relatório negativo a respeito dele. Mas aí ela nos diz: Miranda, hoje, estudando em família, ela faz parte de um grupo de pais de uma outra casa espírita, estudando a família à luz da doutrina espírita, eu tenho certeza que aquele foi o momento abençoado da libertação, minha e do meu pai. Porque ele ouviu tudo que eu tinha falado e eu estava de costas, não percebia que ele estava se aproximando. A partir daquele dia, meu pai sonhava uma coisa que eu precisasse para atender a minha necessidade. E aquela algema de ódio se transformou em um elo de amor. Eu tenho certeza que não foi por mérito meu, porque eu sou um espírito ainda egoísta, vaidoso, enfermo, como 99% dos que vivem na Terra. Mas se eu reencarnei com aquele pai, é porque eu ofendi aquele espírito em alguma encarnação. E ele não suportava a minha presença. Na minha infância, ele não permitia nem que eu tocasse no corpo dele. Toda a relação que eu tinha com ele, como a família era católica, era de pedir a bênção pai. E ele abençoava. Ele não aceitava contato físico nenhum comigo. Se eu estivesse no mesmo ambiente que ele, eu tinha que baixar os olhos. E eu sempre achei o meu pai o homem mais bonito do mundo. Eu via nele uma beleza física que me atraía, que me encantava só para olhar. E me surpreendi, ela nos dizendo, várias vezes dentro do quarto, observando ele repousar depois da refeição, e eu tinha que fechar a porta, meio deixando entreaberta, para pela fresta da porta com portal à parede, eu ficar observando o rosto do meu pai de longe. Porque ele não me permitia a aproximação onde eu olhasse para ele, fitando nos olhos. Eu sempre achei meu pai um homem muito bonito. E a única coisa que eu invejei durante muitos anos na minha encarnação era quando eu via um pai caminhando de mãos dadas com um filho. Porque eu nunca tive o meu pai segurando na minha mão. Vocês sabem o que é isso? Esse é um caso que ilustra para nós a diversidade entre espíritos na mesma família biológica. Enquanto não tínhamos a Boa Nova, o Evangelho, poderíamos dizer, não sei como agir. Não existe. Ah, mas isso é o Chico Xavier, isso é a Madre Teresa, isso é a Irmã Dulce.
Não. Isso é para cada um de nós. E quando nós aprendemos a pelo menos desejar isso, aqueles que têm essa adversidade em família, não vão conseguir de imediato, não são obrigados a hoje chegar em casa e já vestir essa postura e tirar 10. Porque seria violência. Jesus não violenta o santuário íntimo de nenhum de nós, mas fica uma referência, um ponto de luz, para nos nortear no momento de uma escuridão, no momento de crise em qualquer relação. Esse convite do Cristo é para cada um de nós. E nós vamos estudar a vida de determinados cristãos que são referência. E vamos encontrar espíritos que passaram por adversidades, que tiveram que aprender a frear os impulsos, seja na área que for. Os seres iluminados que são referência para nós hoje, passaram por muito tumulto interno. As emoções desgovernadas são vulcões, onde as cinzas, quando se espalham, ainda deixam marcas. Mas o objetivo de Jesus e da Boa Nova é justamente fazer com que o íntimo de cada um de nós venha sendo tratado, cuidado. É por isso que o decálogo é um decálogo. Não é um quarteto de leis para nos orientar, nem um trio, porque não somos espíritos puros nem temos sobriedade. Então é na vida de relação que nós vamos aprender a não matar o outro da outra família, a não lesar o irmão, seja ele quem for, a não cobiçar nada, mas vamos aprender isso em família. E é um desafio. Porque quando nós temos aquela criatura que é o nosso adversário, nós nos armamos contra ele. Que infelizmente o Evangelho deve ser o nosso escudo, para que o amor seja a nossa arma. O orgulho só consegue ouvir a voz da humildade. O ódio só conseguirá ouvir a voz do amor. Porque se o ódio for dar de encontro com o ódio, os dois vão crescer mais e mais. Se o orgulho for batendo de frente com o orgulho, o câncer vai ser maior. Então somente a humildade e o amor contrapõem-se ao orgulho e ao ódio. Nós temos tudo ao nosso alcance. Mas por outro lado, em família, tem aquele afeto, sabe? Aquele anjinho que nós amamos e defendemos com unhas e dentes, mas num sentido que às vezes não educa. É quando tudo que o nosso filhinho faz está certo. Está bonito e é bom. E alguém sofre, não é? Então, na evangelização, quando lidamos com os pais, nós falamos, olha, quando chegar uma queixa em relação ao seu filho, seja aquele filho que você já tem muito afeto, ou aquele que você ainda luta para ter paciência com ele, escute tudo que qualquer pessoa venha dizer contra seu filho. Escute em oração, chamando Jesus. Agradeça ao informante pela informação. Pare, analise, procure identificar o local, a circunstância em que o fato se deu. Procure identificar outras pessoas que tenham acompanhado aquilo, caso hajam essas pessoas, elas existam. Procure ouvir o seu filho e faça análise. Naquilo que alguém vem falar mal, peça desculpas, agradeça pela informação, escuta o seu filho, mas escuta com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque mãe só é enganada por filho quando ela foge à maternidade. Toda mãe conhece seu filhinho, conhece. Os estudiosos dizem que o bebê, quando sai da barriguinha da mãe, ele já conhece o cheiro dela, já conhece a voz dela, porque é uma relação muito íntima. O pai, quando é aquele pai presente, né? Porque no momento da formação de uma família, quando há concepção,
o ideal é que enquanto a mãe engravida o ventre, o pai engravide a mente. Sempre lembramos disso. O que é engravidar a mente? É se preocupar com a dignidade da família, em acolher, em prover o de que é necessário. Então a mãe está gerando no ventre e o pai está gerando mentalmente recursos para desenvolver condições de dignidade à família. Então este pai, ele quando se dedica nesse nível, ele também desenvolve toda a sensibilidade de identificar o filho com facilidade. Mas quando é aquele pai que por imaturidade gerou, mas deixou para a mãe cuidar. Então você cuida. Só que nesse cuidar, ele não ficou cuidando da mãe, né? Porque tem pai que diz assim, olha, você cuida, que é mãe. Mas não deixa a mãe sozinha para cuidar do filho. Você cuida e eu estou aqui cuidando de vocês dois. É diferente. Quando é aquele pai que delega a mãe e ele está distante, ele não vai se permitir a chance de desenvolver essa sensibilidade de registrar o filho, conhecer e perceber com autenticidade. Mas a mãe é diferente. A mãe carregou aquele anjinho lá dentro das entranhas dela. O processo gestacional é divino. É divino. Quando o espírito vai reencarnar, ele passa por toda uma preparação. Nenhum espírito é pego no laço e jogado na casa de alguém e ponto. Não é assim. Os espíritos superiores são organizados. Então eles identificam o ideal familiar para aquele ser reencarnante e toda uma meta naquele projeto reencarnatório. E para que aquele espírito se ligue àquele corpo da mãe através da fecundação, nós vamos estudar em Doutrina Espírita, e o livro Missionários da Luz nos fala, sobre miniaturização do perispírito. O espírito X vai reencarnar como filho dos espíritos A e B. Ele está lá numa postura de adulto no mundo espiritual ou até de criança, sei lá o que for. Mas para reencarnar, ele, com aquela vestimenta perispiritual, ele vai ter que se assemelhar a um fragmento de luz. Um fragmento de luz é o produto final do processo de miniaturização do perispírito, para que aquele espírito se ligue à célula ovo, na concepção, na junção dos gametas masculino e feminino. Pois é, Missionários da Luz é rico, fica dever de casa para vocês. A reencarnação de Sigismundo está detalhado. Neste processo de miniaturização, depois que há a concepção, o espírito está lá ligado ao perispírito da mãe, lembrando ainda que essa imantação perispiritual do ser reencarnante, aquele que vai ser sua mãe, se dá às vezes, bem muito antes da concepção. Mas a concepção aconteceu, aquele ponto, aquele fragmento de luz já está implantado na célula, conectado à célula ovo no útero da mãe. Pois é, para que aquele serzinho saia desse estágio de miniaturização perispiritual, é fundamental a influência mental da mãe. Entendeu? Com a força mental, a mãe inconscientemente auxilia o espírito a voltar à forma humana. Por quê? Ele, espírito, está banhado em toda uma preparação do véu do esquecimento. Quando nós falamos da miniaturização do perispírito, do corpo perispiritual. Ele vai restringindo da forma humana até simplesmente ser o minúsculo que vai ser conectado à célula ovo. Mas o espírito reencarnante, centelha divina, ele está com todo o amparo espiritual para o momento da gestação que vai dar início a partir dali. Acontece que o corpo perispiritual dele, para ir se desenvolvendo normalmente, vai acompanhar gradativamente todo o formato daquela célula ovo
até a forma do embrião, tal, e o bebê. É gradativo. Mas até que ele sai daquele processo de miniaturização para a forma de embrião e mais ali, são os impulsos mentais da mãe que, junto aos impulsos do espírito reencarnante e toda a assessoria dos bons espíritos daquele trabalho reencarnatório, vão reconduzindo ele a uma forma de um bebê que ele vai se desenvolver no ventre e depois nascer. Então, as ligações de uma mãe com o filho, são ligações semelhantes às da Terra, o planeta, com tudo que compõe e frutifica sobre ela. Divino. Você passa por um terreno e você não dá nada por aquele pedaço de chão. Aí alguém começa a regar aquele pedacinho de terra, começa a sulcar a terra, começa a amanhar a terra e deposita uma sementinha ali e começa a ter os cuidados com aquele pedacinho de terra. E a sementinha germina, e brota, e cresce, e floresce e frutifica. Quando você passa, você já vê a árvore. Ah, que bom, calor desse aqui, né? Essa árvore. Pois é. Mas quem sabe da história da árvore é a terra que abrigou a semente. Então, cada uma das carinhas bonitinhas aqui que somos nós, não é? Quem sabe de nós é quem nos carregou no ventre. Embalados pelas vibrações que emitíamos. E às vezes vibrações bem antagônicas. Tem aquele processo gestacional, onde a mãe sente enjoo, a mãe passa mal, tem parada, sabe, tem um montão de coisa que por pouco não desencarna. Às vezes são dificuldades de energia ali do reencarnante com aquilo que ela traz, e vice-versa dela para com o reencarnante. É por isso que mãe, o ventre materno também é laboratório divino. Porque depois que a combinação é feita, o gameta masculino e o feminino, é dentro dela que a história começa, não é? Então, aquele serzinho que vem nos falar que o outro bateu, que o outro feriu, se alguém vem nos falar, se o nosso filho vem nos falar que tal pessoa fez qualquer coisa de má com ela, devemos escutar, com todo o cuidado e atenção, e com a mesma responsabilidade de conferência. É por isso que o ideal seria que os nossos filhos biológicos, ou aqueles que estão sob a nossa guarda, saíssem da nossa convivência quando tivessem condições de expressar a realidade do que vivem com os outros. Nós sabemos que compomos uma sociedade onde muitas mães têm que largar os filhos no cuidado de outras pessoas para dignificar o pão. Porque são profissionais, trabalham e têm uma responsabilidade social e com a família. Se possível, que ficasse com algum afeto, com alguém que o ame, uma avó, uma tia, não é? Uma irmã, ou um amigo que realmente ame e cuide. E que ela pudesse trabalhar tranquilo, já que precisa alguém ficar cuidando no lugar dela. Mas se fosse possível, o ideal é que ela não desgrudasse da criazinha dela, enquanto essa cria não pode falar o que sente, sobre o que escuta e o que vê. Para que não fosse alvo de qualquer tipo de abuso. Nós temos uma amiga que dirigia uma creche no Alta Boa Vista, e ela narrava que naquele caso eram mães que saíam para trabalhar, porque eram pai e mãe dentro daquela família. E levavam as crianças para serem guardados na creche e cuidados. Mas a primeira coisa que ela fazia, quando a mãe chegava e com a ordem, com toda a documentação de que a criança ficaria naquela creche, era chamar a enfermeira de plantão, levava a criança para o consultório, examinava a criança do fio do cabelo à unha do pé. Porque ela tinha a responsabilidade de entregar aquela criança em condições melhores do que ela estava chegando.
E que às vezes a criança chegava, teve um caso da criança já estar morta, porque sofreu espancamento dentro de casa. Embrulharam e como se estivesse dormindo, imediatamente o corpinho quente levaram para a creche. Mas desde a admissão da criança na creche a toda chegada diária, ela fazia a conferência de cada criança, que não eram muitas, porque era uma creche sem fins lucrativos. Agora, em algumas situações, o juizado sabia da responsabilidade do trabalho e encaminhava para lá. E ela mostrava, tal criança já foi abusada, bebês, não é? Nós ficamos assim, refletindo. Às vezes tem situações onde a mãe, ela vai atender a sociedade no trabalho, não porque daquele dinheiro vai depender o pão, o aluguel da família, mas porque vai depender a roupa de marca, vai depender a mobília diferente dentro de casa, a viagem nas férias. Nós não podemos julgar. Mas o ideal é que aquelas mães que têm condições, né, de segurar mais tempo a presença delas no lar junto ao filhinho, tivessem ali. Porque é nesse vínculo da infância que ela vai conectar cada vez mais aquilo que já aconteceu no ventre. E quando ela olhar no olho do filhinho dela, ela vai reconhecer quando ele está contando a mentira e quando ele está falando a verdade. São nesses hábitos, mas que bobagem. Não. Às vezes, sem uma necessidade real, a mãe está programando a viagem para o exterior e fica mais tempo fora de casa do que o necessário, para ganhar um pouco mais. E deixa o filho, a filha, a criança, sob a responsabilidade de verdadeiros psicopatas. Nem sempre os pais conseguem checar a idoneidade daqueles que recolhem dentro do lar para desenvolver certos serviços domésticos. De vez em quando a mídia mostra para a gente. Idoso sendo espancado, bebê sendo violentado, não é? Nós estamos falando de família, honrar pai e mãe. Porque como é que determinados seres vão conseguir em sociedade respeitar os filhos de outras mães se os pais não ensinaram a respeitar a eles? A honrar-lhes a presença, mesmo quando ausentes. Então, honrar pai e mãe não significa fazer tudo bonitinho para o pai e a mãe ver. Como não significa amar os filhos, fazer tudo bonitinho para agradar esses filhos. Para os pais, honrar pai e mãe é honrar a Deus que lhes confiou a missão da paternidade. Quando estiver perto, me avisa. Se eu já passei, diga, Miranda, porque o negócio vai. 5 minutos? Tá. Mas honrar pai e mãe para os filhos significa testemunhar-lhes a presença por onde passar. Meu pai e minha mãe não gostam que eu faça isso, não concordam que eu faça aquilo. Então eu não posso fazer na frente deles. Para que eles não se aborreçam. Entendemos a intenção, mas isso não é honrar pai e mãe. Não é honrar pai e mãe. Porque eu sei que meu pai não me orienta a certa conduta, minha mãe não concorda com certa conduta, e eu gosto. Mas eu finjo para ela que eu não faço. Então, quando eu estou diante deles, é isso aqui. Mas quando eles não estão, eu toco o rebu. Faço tudo o que eu quero porque eu gosto e acho que devo. Simplesmente. Aí um belo dia, o meu pai e a minha mãe vai passar pelos lugares onde eu ando e vai dizer, caramba, tua filha Miranda, olha, a bichinha toca o rebu. Faz e acontece. Meu pai e minha mãe, que já estão desencarnados, não é? Eles olhariam para a pessoa, engoliriam a vergonha e quando chegasse em casa me colocariam no tronco. Não é? Porque eu desonrei a eles. Agora, tem coisas que na relação pai e filhos, nós gostamos de coisas que os nossos pais discordam.
olha, vocês me desculpam, mas eu ainda não consigo fazer como vocês me pedem. Me ajudem. A honestidade começa aí. Porque a corrupção também começa aí. Você não gosta que eu faça tal coisa. Olha, mas eu prometo a você que eu vou te dar tal coisa que você está querendo. Sabe aquela TV que você quer? Eu vou te dar. E tenta acochambrar. Não, aquilo que você não gosta que eu faço. Por que é que você não gosta? E vamos conversar. É uma coisa banal, trivial? Me ajuda a me educar. Mas se é alguma coisa ainda que é uma tendência minha, um vício meu enquanto espírito, também me ajude a me educar. Vamos conversando. Vai me ajudando. Não precisa concordar comigo, mas tenta compreender a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade. Porque enquanto ser humano, filho de Deus, herdeiro do reino e meu irmão, antes de ser meu pai e minha mãe, você também tem limitações que eu tenho que aprender a compreender. Mas toda relação de honrar pai e mãe, naquilo que os filhos têm que respeitar os pais, independe da condição desse pai. O pai pode ser a pior peste na sociedade. Ele tem que aprender a honrar pai e mãe. Outro dia nos perguntaram, Miranda, como é que nós vamos honrar um pai que não se honra? Realmente. Só que tem um detalhe. Quando nós honramos o pai que não se honra, nós estamos honrando a nós mesmos. Porque no dia que formos orientar os nossos filhos, estamos fazendo isso com autoridade moral. Se o pai não é digno de honra, é problema dele com Deus. Ele é o pai que Deus nos permitiu, eu sou o filho que Deus nos confiou. Se eu já tenho maturidade para perceber que o meu pai tem uma conduta leviana, irresponsável, desonesta, infeliz, é lamentável. Se eu posso, eu converso. Se ele não aceita diálogo, eu oro e respeito. Mas a minha conduta com ele tem que ser de filho. Porque Deus não vai querer saber da conduta de pai para com ele. Ele vai querer saber da conduta de filho que eu tive para com ele. E vai cobrar do pai a conduta de paternidade que ele faltou para comigo. Porque se fosse assim, em sociedade, não iríamos nos respeitar nunca. Porque nós somos humilhados, massacrados, desrespeitados todos os dias em sociedade. E se formos humilhar, ferir, desrespeitar a todos que nos ferem, nos humilha e nos desrespeita, não teríamos edificação do homem de bem em nós. Então, honrar pai e mãe é cumprir nosso dever de filho. João Evangelista, ele diz assim: se dizes que ama ao teu próximo, se dizes que ama a Deus que não vês, e não tratas com dignidade o teu próximo que vês, és mentiroso. Então nós vamos observar que independente da conduta do nosso pai, a nossa conduta vai ser para com Deus. Porque ser pai e mãe biológico é transitório, mas tem a finalidade belíssima de nos convidar a respeitar o nosso Pai Celestial, não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, honrar pai e mãe é agir com dignidade de filho de Deus por onde passarmos. E quando os nossos pais levianos, se forem, passarem por algum lugar e tiverem notícia nossa, eles é que se envergonharão de não nos ter ensinado o correto. A consciência deles cobrará um dia. Mas na hora que a vida nos proporcionar a oportunidade de orientar alguém, na hora que diante de uma criança, na vizinhança, na creche, na evangelização, na rua, na hora que nós vermos uma criança em atitude infeliz, nós vamos ter autoridade moral para chegar diante do filho de qualquer pai e qualquer mãe e dizer: amiguinho, não age assim não. Se você agir assim, você vai sofrer, porque isso é orientação que nós vamos dar. Cumprindo a lei de Deus, teremos nos secundando a assistência dos bons espíritos. Ninguém anda ao léu.
Estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Lembramos que num momento estávamos atravessando uma rua e 3 garotos, uma mocinha, aproximadamente uns 12 anos, um garoto próximo a essa idade e um outro menor de uns 9 anos. Estavam com vestimenta de escola, tal. Estavam andando, fazendo algum lanche, aí um largou a casca da batata no lado, o outro estava bebendo alguma coisa e vai o copo para o outro lado e atravessaram a rua. E eu vim atrás, justo eu, obsessora. Eu vim atrás. Aí eu observei, eu falei, olha só como é que estão os danadinhos ali. Aí apressei o passo, cheguei junto a eles. Aí falei, olha só, vocês saíram da escola? Saímos. Não devem faltar. Vocês gostariam de um dia, um de vocês, ser prefeito dessa cidade? Pertinho do juramento. Olharam para mim como quem tem chance, né? Vocês gostariam de vocês, de um dia, vir a ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro? Aí, eu gostaria. O outro, eu gostaria. Então, começa recolhendo o copinho descartável e o pacotinho de batata Ruffles que vocês acabaram de jogar no chão. Se vocês desejam ser prefeito, comece a cuidar da cidade agora. Não jogue lixo no chão. Aí uma arregalou. A menina, que era mais malandra, né, olhou para mim e falou, abusada. Eu falei, não, mas é verdade, vocês podem ser prefeito. Mas enquanto vocês não são, auxilia quem vive na cidade. Já não joga lixo na rua assim. Porque a batata estava gostosa, mas a casca dela não vai ser útil a ninguém. Com toda a nossa limitação moral, na hora que nós conversamos assim com eles, nós estávamos respaldados na ascendência moral. Porque hoje já não jogamos papel nem casca de nada na rua. Colocamos numa sacolinha, colocamos na bolsa e depositamos na primeira lixeira. Conheci uma senhora que vivia em comunidade. Essa vai ficar de lembrança. A comunidade onde todo mundo pensa que só tem gente porco, gente suja, gente pobre, mal educada, infeliz. Não é. Tem gente, tem espírito evoluindo, dando testemunhos belíssimos. E aquela senhorinha, com a roupinha humilde, estava lá dentro de uma van, com uma criança de uns 3 anos do lado, uma sacola plástica, porque não tinha bolsa, não é? Onde nessa sacola estava alguma coisinha lá que devia ser a carteira dela, e uma garrafa PET. Tá lá. Chegou a uma certa altura, o garoto falou assim, mãe, eu quero fazer xixi. Vocês sabem o que ela fez? Colocou ele para fazer xixi na garrafa PET, limpou direitinho, com algum paninho que estava na bolsa, fechou a garrafa PET e falou para ele, assim que descermos da van, no primeiro vaso sanitário que encontrarmos, derramaremos o seu xixi. Eu fiquei calada, agradecendo a Deus. Porque às vezes na evangelização, nós conversávamos com as crianças. Vocês, meninos, não são cãezinhos que levantam a perninha no muro para fazer xixi. Porque as meninas também sentem vontade de fazer xixi e não se agacham em qualquer esquina. Então nós temos que aprender a nos educar. Lidando, distribuindo café com leite, pão com manteiga, meia-noite numa dessas ruas de uma determinada situação no Rio de Janeiro. Chegamos próximos ao senhor, que estava debaixo de uma marquise, e oferecemos o café com leite e o pão. E ele nos disse, vou encerrar, minha filha, eu agradeço pelo pão com manteiga, mas o café com leite eu não vou atender, não vou querer. Você guarda e dá a outra pessoa. Eu falei, por que o senhor não bebe leite, tem alergia? Ele, não, eu gosto de café com leite. Só que já é meia-noite. O botequim que eu uso para as minhas necessidades está fechado. Se eu aceitar o seu café com leite, de repente eu vou sujar a praça. Entenderam? Se privou de tomar o café com leite para não fazer xixi ou qualquer outra necessidade na praça. Porque o botequim onde ele usava para suas necessidades já estavam fechados. Então, honrar pai e mãe para nós é aprendizado diário para dignificarmos o Pai Celestial, que é Deus.
Jamais amaremos a Deus verdadeiramente se não aprendermos a dignificar aqueles que Ele nos deu biologicamente como família, da ordem que for, consanguínea ou não. Que a paz seja com todos. Obrigada.